os governos conservadores sunitas da região, que são os seus principais rivais. Entendi. E boa parte desse financiamento, inclusive estava lendo um bom artigo sobre isso hoje, do Thiago Aragão, se não me falha a memória, é que, olhando já daqui para frente, né, não mais do que aconteceu, mas do que pode vir a acontecer, que boa parte do financiamento do Irã vinha da China, né, que emprestava dinheiro e em troca esse dinheiro seria pago com petróleo que viria com um custo menor do que o barril tradicional. Como você está vendo essa ingerência da China, que não tem um histórico tão grande assim de fazer parte, talvez, de ingerências militares, né? Até porque o sucesso dela econômico é bastante recente. Como que você está vendo esse movimento da China nessa direção? E o que você acha que pode acontecer daqui para frente com esse atentado que houve agora e esse início dessa nova guerra entre Israel e ali na faixa de Gaza? A China não tem capacidade de projetar poder militar. Então, a China sofre para conseguir aumentar o número de porta-aviões, que é a única forma de projetar poder para as grandes potências. Os interesses da China são fundamentalmente econômicos, você colocou muito bem. A China vem se aproveitando das sanções contra o Irã para comprar petróleo a preços muito favoráveis. A mesma coisa acontece com a Rússia. Agora, o Irã vem fornecendo drones para a Rússia, que estão sendo utilizados na guerra contra a Ucrânia. E a China está vendo o que acontece em todos esses eventos com a preocupação que ela tem em relação a Taiwan. Então, a preocupação estratégica, geopolítica da China é no Mar do Sul da China, na relação com Taiwan e com Hong Kong, na percepção de que as rotas de petróleo, de transporte de petróleo, eventualmente podem ser ameaçadas. Para quem quiser depois olhar nos mapas, olhem para o que se chama o Estreito de Malaca, que é uma rota extremamente complicada, que tem 3 quilômetros de largura e por onde passa aproximadamente 70% do petróleo que a China consome. Esses são petroleiros que vêm do Golfo Pérsico, cruzam o Oceano Índico, passam pelo Estreito de Malaca e chegam até a costa da China. As principais obras de infraestrutura que a China vem construindo estão localizadas nos países costeiros do Oceano Índico, na Malásia e no Paquistão, que têm por objetivo criar portos de desembarque de matérias-primas e fontes de energia, seja petróleo, seja gás, que depois vão ser transportados por terra até o território chinês e assim evitando essa enorme rota marítima que pode ser muito vulnerável, justamente porque os americanos têm a capacidade de estar presentes na região. Eles têm a base de Diego Garcia no Oceano Índico, eles têm, obviamente, bases em Taiwan e têm porta-aviões para onde eles quiserem direcionar. Então, a percepção de vulnerabilidade dos chineses é nesse sentido e, por isso, eles fazem alianças que permitem, por um lado, garantir acesso aos recursos que a economia deles precisa, por outro lado, o transporte desses recursos até os locais de consumo. Foge um pouco do tema como todo, mas eu fiquei curioso com essa questão do porta-aviões, né? Por que o porta-aviões desempenha um papel tão relevante assim no poder bélico global? Porque é a única forma de você chegar com uma capacidade ofensiva num local distante, que é longe da tua área de atuação. Se o Brasil quiser fazer alguma coisa na África, ele não consegue mandar a Força Aérea atuar na África. Quando, na Segunda Guerra Mundial, os americanos construíram uma base aérea em Natal, foi para permitir que os aviões conseguissem chegar até a África para reconquistar o norte da África. Eles não têm autonomia suficiente para chegar. Não tem autonomia suficiente para chegar. A ilha de Chipre era chamada de porta-aviões da Inglaterra, no Mediterrâneo. Curioso. Professor, sabe uma coisa agora que acho que é legal eu queria perguntar para você? Porque a gente enxerga aqui de possíveis impactos, agora falando um pouco mais de impacto econômico e tudo mais, que assim, se esse conflito ficar restrito entre Israel, né, eu queria entender também como é que você enxerga essa possibilidade dele ficar mais restrito entre Israel e ali Hamas,
e qual que é a possibilidade dele se espalhar, né, para outras regiões, envolvendo outros países, né, e aí o conflito ficar um pouco mais sério. E como é que você enxergaria as consequências econômicas dos dois casos, desse conflito ficar mais restrito ali a Israel, e aí talvez envolveria um pouco mais essas relações que já são comerciais, por exemplo, exportação, o que Israel é forte exportando, o que ele importa muito de quais países, e como é que isso se cascatearia no caso de envolver outros países. Não é uma pergunta simples, né? Sim. Mas Vamos tentar todo e o petróleo mais um pouco. Aqui os israelenses enfrentam um grande dilema estratégico, que é não controlar os eventos. Se Israel vai se envolver em outras frentes, só depende dos outros atores. Israel não vai atacar o Hezbollah no Líbano, mas vai se defender e transformar qualquer ataque em uma operação ofensiva.